Quais são as principais ideias que sintetizam o pensamento político de Thomas Hobbes? Em qual contexto histórico, social e político Thomas Hobbes construiu o seu pensamento político? Qual é a grande contribuição teórica de Hobbes para pensarmos a política atual? E quais são os principais mitos que existem em torno do pensamento de Thomas Hobbes? Você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões? Fique aí conosco até o final deste vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. E para tratar deste assunto, eu convidei a professora Maria Isabel Limonge, ela que é filósofa e professora da Universidade Federal do Paraná. Professora Limonge, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal Central Filosófica. Bom dia, João, muito obrigada pela recepção, pelo convite para participar desse canal, que acho que cumpre uma função muito importante na divulgação da filosofia. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Professora, eu que agradeço a senhora por ter aceitado o meu convite de forma tão generosa. E para você que nos acompanha, antes de irmos para a discussão, já deixe o seu like nesse vídeo, pois dessa forma você estará falando para o YouTube que esse vídeo tem relevância e merece ser compartilhado com mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos conteúdos que semanalmente são postados aqui. Toda semana que eu posto aulas, entrevistas e temos lives ao vivo, todas as quintas-feiras. Professora, vamos lá. Como eu disse no início, quais são as principais ideias que sintetizam o pensamento político do Thomas Hobbes? Uma vez que Hobbes ele é um filósofo muito interessante para a filosofia política moderna, né? Para a ciência política moderna. Se não é o pai da filosofia política moderna, mas ele tem muita importância para a filosofia política moderna, né? Sim, muitas vezes o Hobbes disputa com Maquiavel, né, o título do pai do pensamento político moderno, né? Acho que ambos são, né, há muitos pais desse pensamento. Sem dúvida, Hobbes e Maquiavel são autores muito importantes para o pensamento político moderno e para tudo que foi pensado a partir, então, da modernidade, né? O pensamento então, político moderno e contemporâneo. Eles oferecem certos marcos teóricos que, ao mesmo tempo que rompem com o que vinha antes, por isso que eles são pais do pensamento político moderno, aqui alguma coisa de diferente que eles introduzem em relação ao que era pensado antes e que forma todo o pensamento político posterior, né? Então são realmente autores muito importantes, não só Maquiavel, mas Hobbes também. Eu acho que os dois são, eu diria, pais do pensamento político moderno, né? No caso do Hobbes, o que é muito importante é a noção de Estado que ele introduz, né? A noção é clássica de Commonwealth, da República, mas a maneira como ele trabalha esse conceito é bastante inovador, né? Ele é normalmente lembrado pela ideia de contrato, né? A ideia de que os homens fazem um contrato de instituição do Estado. Embora essa ideia já circulasse no pensamento político clássico, né, o Hobbes faz um uso dela para pensar o Estado como algo instituído, ou como ele diz no início do Leviatã, né, o Estado é um artifício, é uma criação humana, né? Essa ideia é que me parece a ideia mais importante do seu pensamento político, né, do Estado como uma criação. E ele faz uso da noção de contrato para pensar essa criação, essa instituição do Estado, que, portanto, não existe por natureza, a ordem política não existe por natureza para o Hobbes, mas ela, como era pensada pelos clássicos, né, mas ela é uma instituição humana. Em um determinado momento, os homens criam as normas jurídicas e políticas para mediar as suas relações. Essa me parece ser a principal ideia, a ideia mais fundamental, a novidade aí introduzida pelo Hobbes. Professor, dentro dessa questão do Estado, uma questão interessante que eu apresento para a senhora. Bom, eu vou citar o professor Amas, porque ele esteve aqui no meu canal e ele falou isso aqui no meu canal, está numa entrevista aí,
a importância do Maquiavel para compreender a atualidade. Se você não acompanhou, você pode acompanhar, você que nos assiste. Veja, ele fala da nossa democracia, que em alguma medida a nossa democracia ela é de matriz hobbesiana, e por isso ela pode ser, ele a chama, né, de uma democracia autorizativa, onde as pessoas, por meio do voto, autorizam os governantes a agirem em seu nome. Isso é hobbesiano. Tá, isso está no Hobbes, né? Ou seja, aquele pacto não é as pessoas vão deliberar como é que vai ser a vida política, mas eles escolhem quem é que vai representar e essa pessoa que delibera em nome de todos. Em cima disso, algumas pessoas já defendem o Hobbes, talvez já cria um mito em torno do pensamento do Hobbes, que o Hobbes é um autor absolutista, plenamente absolutista. Ou seja, mas se a gente lê o Leviatã, ele não descarta a democracia, outros regimes, senão a monarquia. Como pensar essa questão do absolutismo no Hobbes? Olha, então vamos lá, vamos tentar organizar um pouquinho o que está em jogo nessas questões que você me coloca, né? Primeiro, a ideia de autorização. Realmente, isso é uma novidade, né? Não está nem presente nas as obras políticas anteriores do Hobbes, do Cidadão, o Elementos da Lei. Essa ideia de autorização ainda não está presente e ela ganha corpo no Leviatã. Então, realmente é uma novidade, algo que o Hobbes elaborou, né, ao longo da sua vida e chegou a esse termo, a essa ideia de que o pacto de instituição do Estado é, então, um pacto de autorização, pelo qual se autoriza alguém a legislar em nome daqueles que assim autorizam, né, que fazem o contrato. Essa ideia de autorização, eu acho importante lembrar que o Hobbes não está dizendo que se autoriza propriamente o governo. O mais importante, a autorização institui o Estado. Isso que me parece muito importante, que a gente precisa saber separar para entender o Hobbes. Aliás, é essa novidade que o Hobbes está introduzindo. Ela já está em Baudin e ele retoma, depois Rousseau vai retomar essa importante distinção entre soberania, como princípio de organização do Estado, e governo. Então, quando o Hobbes vai falar do governo, ele defende o governo monárquico. Ele acha que é o melhor, né? O governo de um só. Né? Mas quando ele vai falar do Estado, ele defende que o Estado... É claro que o soberano ele é ao mesmo tempo para o Hobbes governante e, digamos assim, o princípio fundante do Estado. O Estado é que tem que ser, sobretudo, representativo dos cidadãos que a ele aderem. Né? O Estado, porque ele se justifica, a sua existência, a sua instituição se justifica, tendo em vista o fato de que ele representa o interesse dos indivíduos que o compõem. Então, a ideia de autorização ela é mobilizada, e de representação, porque aquele que tem autoridade, aquele que representa, né, o pacto, autorizar alguém a falar em meu nome, quem exatamente a gente está autorizando para o Hobbes? Quem exatamente é esse representante? Eu diria, é o Estado, ainda não está em jogo na filosofia do Hobbes a ideia de um governo representativo. Isso é uma ideia que vai nascer muito mais tarde no pensamento político moderno, ligado justamente à noção de democracia. A democracia como um governo, a democracia moderna como um governo representativo. No momento em que o Hobbes escreve, essa ideia de um governo representativo, que deve de alguma maneira refletir a opinião da sociedade civil, isso ainda não está no horizonte investigativo dele. O que ele introduz de novo e de importante é a ideia de que o Estado, ou seja, toda a armadura jurídica que vai nos organizar, vai organizar e mediar nossas relações civis, inclusive as relações de governo, quem tem direito a governar, quando, como, se é um só, se são muitos, a forma de governo e também toda a relação de dever e obediência que unem, né, a sociedade civil à instância de governo, né, tudo isso é mediado por um sistema jurídico organizado em torno da soberania, que tem a autoridade para organizar todo esse sistema de relações jurídicas em que consiste o Estado. Então,
É aqui que eu situo a grande novidade, a importância do pensamento do Hobbes, né? Em deixar clara o Estado como alguma coisa que é diferente do governo, né? Como uma instância que é diversa da do governo e que tem que ser pensada na sua identidade própria, né? O que é o Estado? É um sistema de dever e obediência que nos une num corpo político. Fora dele não há propriamente dever e obrigação, né? A ideia de que, inclusive a obrigação de obediência ao governo, às decisões de governo, etc. Tudo isso passa a fazer sentido no momento em que a gente institui o Estado. E o que haveria assim, de democrático na maneira de pensar o Estado, no caso do Hobbes, não de pensar o governo, defende a monarquia, não a democracia como forma de governo. Mas a gente pode dizer que ele pensa o Estado de uma maneira que vai antecipar aquilo que depois o Rousseau vai trabalhar sobre isso, né? A ideia de soberania popular, isto é, que em última instância isso já está, de algum modo, previsto no Hobbes, embora ele não desenvolva essa ideia, né? Quer dizer, quem detém primeiro a soberania? Os contratantes, aqueles que vão eleger alguém, uma instância de representação, uma instância que organize as suas relações civis por vontade própria, né? Então, portanto, há, de certa modo, essa delegação, né, da soberania que, num primeiro momento, pertence, né, a todos os cidadãos que constituem a soberania. É claro que no Hobbes não existe ainda a ideia de soberania popular, né? O soberano tem que ser alguém, tem que ser um grupo de homens, um homem, não é o povo, né? Mas a ideia de que é o povo que institui a soberania e, portanto, toda essa organização jurídica que vai unir os indivíduos numa entidade coletiva, que a gente chama de Estado, essa ideia já está presente no Hobbes, né? E ela que, volto a frisar, é a grande contribuição, a grande importância, essa ideia de que nós existimos enquanto um corpo coletivo, na medida em que aderimos a um sistema jurídico que vai organizar juridicamente as nossas relações, como relações de dever e obrigação. Hobbes diria assim, antes do Estado, como é que as nossas relações são organizadas? Como relações de poder. Se eu tenho poder, eu faço o que eu quero. Se eu não tenho poder, eu não faço aquilo que eu quero, eu me submeto à vontade do outro. Quando a gente institui o Estado, a gente troca, por assim dizer, essas relações de poder por relações de direito e obrigação. E isso é uma instituição, isso é algo que nós fazemos por vontade própria, ou Hobbes diz, seria racional que fizéssemos, né? Representando, portanto, todo esse sistema representa o nosso interesse para que haja uma mediação jurídica das nossas relações civis. Então podemos dizer que, claro, que eu percebo, na medida que a senhora vai falando, que está claro aí que no Hobbes nasce a ideia que a vida política organizada nasce com um pacto, né? Então, digamos que ele é o contratualista por excelência, no sentido de talvez mais... Moderno. Sim. Ele é o contratualista moderno por excelência. Quer dizer, depois Locke, Rousseau, essa ideia foi revisitada, mas a paternidade, pelo menos no sentido... A maneira como ele está mobilizando a ideia de contrato, né? Realmente é nova e moderna. E no Hobbes isso acaba sendo um pouco diferente do que do Locke e do Rousseau. Ele já entra numa segunda questão, porque, veja bem, para o Locke e Rousseau, antes do Estado civil, até que existe convivência entre os humanos, e às vezes até boa. Os humanos, no Locke vai falar das leis naturais, né, que regem os homens, né? Ele não vê problema ali no estado de natureza, como também o Rousseau. Para o Rousseau, ao contrário, o problema maior surge depois da saída do estado de natureza, né? Agora, já no Hobbes, antes do Estado, não há vida organizada, não há vida com segurança. Aí onde eu já entro na segunda questão, e talvez já podemos até desfazer alguns mitos em todo o pensamento do Hobbes, que é o estado de natureza. Como é que o Hobbes pensa o estado de natureza e a outra coisa, a natureza humana? Que muitos se atribuem e colocam na conta do Hobbes que o Hobbes disse que o homem é mau por natureza. Eu não enxergo isso no Leviatã.
É. Eu vejo que ele pega muito do Maquiavel a ideia da natureza infinitamente desejante. Uhum. E como o estado de natureza é um estado de escassez, leva ao conflito, né? Eu vejo nessa ideia, é bem maquiaveliano, né? Então, como é que a gente pode precisar o estado de natureza e a natureza humana do Hobbes, tirando aí alguns mitos, né, que se coloca na conta do Hobbes? Tá. Deixa eu começar pelo fim, daí eu vou vendo se eu resgato as suas primeiras questões, aí se eu deixar de responder algo não respondido, Sim, tranquilo. você volta a colocar. Então, eu também acho isso, né? Um dos mitos do Hobbes é isso, é que ele disse que a natureza humana era má, imoral, né, egoísta, que o homem faria sempre o mal um para o outro, etc. Hobbes em nenhum momento diz isso, na verdade, ele até tenta se defender dessa acusação que já existia no seu tempo, né, que ele tinha uma visão excessivamente pessimista para a natureza humana. O problema dele não é a natureza humana. Isso é uma leitura que se fez dele muito no século XVIII, a partir do Agostinho, de uma recepção do Agostinho, por exemplo, Pascal e outros, que tem, esse sim, uma concepção da natureza humana como uma natureza pecadora, né? Mas Hobbes não, Hobbes diz, não, eu não, na verdade a gente só pode julgar a natureza humana a partir do momento que a gente tiver metros, normas instituídas a partir do qual eu posso dizer o que o homem deve fazer ou não, como ele deveria se comportar ou não. Eu estou só descrevendo o que o homem é e não estou me posicionando sobre se a natureza dele é má ou boa, né? O que o Hobbes quer mostrar é que o estado de natureza é um estado de conflito, em que as vontades humanas não tendem a se harmonizar. Os interesses humanos não tendem a se harmonizar. Eles estão em conflito. E isso não se deve propriamente à natureza humana, mas à condição natural do homem. O fato de que, justamente, e aqui eu posso resgatar a diferença com o Locke, né? A ideia de que, para o Hobbes, o estado de natureza, vamos dizer assim, é uma espécie de vazio normativo do ponto de vista jurídico. Ninguém tem dever e obrigação diante do outro, né? Cada um está buscando a sua sobrevivência, os seus fins, os objetos do seu desejo, que são infinitos, né? E nesse movimento, e o Hobbes pensa isso de maneira, aliás, bem materialista, né? O movimento dos corpos humanos em busca dos seus desejos, os homens se chocam. Quer dizer, então, uma ideia que acho que você notou bem, de certo modo, ele resgata lá do Maquiavel, né? A ideia de que os homens não tendem a se harmonizar por natureza. Os desejos humanos não convergem para um bem comum. Cada um diz o bem à sua maneira, cada um, inclusive, entende que o bem comum é uma coisa diferente do outro, e, portanto, nessa condição, a vida humana não vai se organizar propriamente dita. Nós precisamos dessa instituição que é o Estado, que é de um sistema de relações jurídicas, como eu estou assistindo aqui, de dever e obrigações. O Hobbes diz que são laços jurídicos, laços de obrigação, que vão começar a organizar as nossas relações recíprocas. Mas nós temos que instituir isso. Isso não está dado na natureza, né? Então, essa é uma diferença também com o Locke, porque o Locke pensa que no estado de natureza existem leis de natureza no sentido forte, obrigações, deveres de um homem com relação ao outro, que se não são cumpridos, isso pode ensejar o direito ao castigo e assim por diante, né? Então, o Locke entende que no estado de natureza já há uma regulação jurídica. Hobbes não. No estado de natureza, o que há são relações de poder, potência, né? O mais forte, o mais fraco disputando, e aquele que tiver mais poder tem mais chance de realizar o seu desejo, aquele que tiver menos poder provavelmente tem que se submeter ao desejo do outro, né? Não há regulação jurídica no estado de natureza, porque todo esse sistema regulatório, como eu disse no início, isso é o que há de mais importante no pensamento do Hobbes, tem que ser instituído. É uma instituição humana, né? E aí, com toda a dificuldade de fazer essa instituição, de fazer com que ela perdure no tempo, de fazer com que ela efetivamente consiga regular as relações humanas, que se deve ao seu caráter instituído e não dado, né? Com relação a Rousseau, acredito que o Rousseau esteja do lado de Hobbes nesse sentido, né? Embora Rousseau vai engordar, né,
o que é o estado de natureza. Vai mostrar que tem toda uma história antes da instituição, desses mecanismos de regulação jurídico através da ideia de contrato. Há toda uma história das relações sociais. E o Hobbes não faz toda essa história. Ele resume tudo na ideia de que é um estado de guerra. Né? Quer dizer, com um estado de guerra ele explica. Não quer dizer que nós estejamos sempre em luta, mas que no horizonte das nossas relações há a disputa. Né? Ele diz, é como uma nuvem que está anunciando uma chuva, o estado de guerra. Né? Quer dizer, a possibilidade da guerra está sempre no ar. Não quer dizer que estejamos sempre em guerra. Por quê? Porque as nossas relações são relações de poder, de disputa de poder. Isso não é tão diferente do que o Rousseau vai dizer adiante. Né? Ainda que, porque o Rousseau vai dizer o quê? Que é isso. Quem o Rousseau conta lá no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens? Que as relações sociais dos homens são relações de poder e que nós precisamos regular isso aí juridicamente. Né? Então, eu não entendo que o Hobbes diga que no estado de natureza não haja relações sociais entre os homens. Se a gente for ler lá o capítulo 10 do Leviatã, um capítulo muito importante na minha leitura, a leitura que eu faço do Hobbes, ele vai mostrar como ali os homens se agrupam, se reúnem uns contra os outros. Ou seja, o estado de natureza é um estado social já, em que há agrupamentos humanos uns contra os outros, né? E a guerra não é a guerra de indivíduos contra indivíduos, mas é de grupos de indivíduos contra grupos de indivíduos. É assim que ele descreve ainda de maneira muito muito esboçada o que seria um estado de natureza enquanto um estado social. Né? E além, desculpa a interrupção, professora, mas não, por favor. O elemento interessante também do estado de natureza do Hobbes é que ele fala das leis naturais, né? Lá na sua obra em português, é do cidadão, né? Ele enumera, coisa que o Rousseau não fala de leis, as leis naturais, ele enumera as leis naturais, uma série, são 20 ou mais de 20. É claro, o problema é que elas não são obedecidas, né? E não tem ali alguém para fazer não, serem o problema é que elas não obrigam, Sim. obrigam. E aquele que tem elas não são ainda obrigações no sentido jurídico do termo, que sejam uma punição, elas são, o Hobbes diz, conselhos da razão. Que seria legal se o homem, e os homens vão tender a agir nesse sentido, na medida em que buscam seus interesses, mas não é propriamente uma obrigação, isso que é o importante, né? Então, ele na verdade, ele esvazia um pouco o sentido da noção de lei de natureza, porque elas não ensejam para ele obrigação, são apenas conselhos da razão. Mas isso já mostra um pouco que o homem não é tão mal assim? Uhum. Porque se fosse esse homem, mal, não teria nem isso. Exatamente. O homem ele é capaz, né, já na natureza, de racionalizar, de compreender suas razões e de buscar fins que o harmonizem com os outros. Se ele não fizesse isso, ele não instituiria o Estado. Sim. Então, o Hobbes só que, ao mesmo tempo, ele não consegue fazer isso sozinho, né? Ele precisa da cooperação dos outros. Esse problema da cooperação, hoje a literatura contemporânea chama muita atenção nisso no Hobbes, né? Que o Hobbes está lidando com um problema de articulação de comportamentos individuais, né? Não é o problema político está em que não é que cada um decide por si só como é que ele vai regular a sua relação com os outros, é que nós precisamos fazer isso ao mesmo tempo, a partir das mesmas regras, às quais nós temos que aderir em conjunto. Como fazer isso? Como chegar a esse resultado? Esse é o problema político por excelência, né? Dessa articulação das ações individuais, para a qual ele chama atenção, acho que de maneira inovadora no seu tempo, justamente porque ele esvazia a ideia de que nós já tendemos à harmonia e de que, de algum modo, a natureza está garantindo isso, seja porque já há obrigações naturais que nos encaminham, nos conduzem ao desfecho da cooperação, né? Ou seja porque nossos instintos já caminham nesse sentido, mas enfim, para o Hobbes não, nós vamos ter que bolar uma maneira de conseguir essa cooperação, que é justamente o Estado. Nisso eu acho que justamente ele corrobora com uma ideia maquiaveliana, isso já está no Maquiavel, a ideia de que nós precisamos instituir a ordem política. Ela não isso torna ele um jus positivista. Olha, ou ele está no campo do jus naturalista?
Tudo isso é cheio de ruído, há muita discussão sobre isso, né? Hobbes é um justo naturalista, Hobbes é um justo positivista, a literatura volta sobre isso o tempo todo. Há muito ruído aqui, porque toda essa discussão sobre justnaturalismo e positivismo, ela é mais recente, né? Ela é um pouco extemporânea ao Hobbes. Ele é, ao mesmo tempo, um justnaturalista e um positivista, porque ele entende que a instituição da lei, ele é um positivista nesse sentido, né? Eu tenho insistido. A lei tem que ser instituída, né? Mas, ao mesmo tempo, isso se faz com base numa natureza, isto é, da natureza do nosso desejo, dos nossos fins, que é a autopreservação para ele. A natureza nos conduz a essa instituição, né? Então, ele é, ao mesmo tempo, um justnaturalista e um positivista. Mas, claro, naquilo que interessa, quer dizer, a ideia de que a lei é instituída, né, a ênfase estaria no caráter positivo da lei, né? Sim, sim. E nesse sentido, professora, uma outra questão que eu coloco, que eu já ia fazer, é essa questão do direito natural. Falei das leis naturais, mas o Hobbes, ali no Leviatã, vai falar de leis naturais e fala do direito natural, como se fossem duas coisas distintas, apesar de andarem juntas, né? As leis naturais, parece que o governo, o soberano, não é obrigado a seguir as leis naturais. Ótimo, ele pode instituir as leis a partir de si. Mas o direito natural parece que ele vai, mas parece que o direito natural ainda vai para o Estado civil. Uhum. Como pensar essa relação direito natural e governo civil? Então, tem isso, de fato, você chama atenção para uma coisa importante, né? O Hobbes, como eu disse, esvaziou a noção de lei de natureza, porque elas não obrigam, né? E ele coloca no lugar a ideia de direito de natureza, né? E ele é importante nisso, ele diz, todo mundo confunde direito e lei, é preciso distinguir. Ele chama atenção para esse ponto, é preciso distinguir, os autores normalmente não distinguem, mas é preciso distinguir, diz ele, é uma novidade que ele está introduzindo, é um ponto de honra para ele, né? Que consiste em dizer, bom, não há lei propriamente de natureza, porque não há nada que nos obrigue no estado de natureza, mas se houver algum conteúdo jurídico por natureza, esse conteúdo é do direito de natureza, isto é, a liberdade de eu fazer aquilo que eu bem entenda, né? Eu entendo a noção de direito de natureza, que é uma noção complicada, como da seguinte maneira no Hobbes, isso já é uma interpretação minha, eu acho que isso sujeito a muita controvérsia, mas que nem o direito de natureza é propriamente um direito. Ele só passa a ser considerado um direito na relação com o Estado. Porque é aqui que eu estou instituindo propriamente relações de direito e dever. Então, relativamente ao Estado, sobra. Eu vou calcular, no cálculo que define os meus direitos e obrigações com relação aos outros cidadãos, ao governo e ao próprio Estado, é preciso introduzir aí, como cálculo, a ideia de que eu tenho um direito a quê? A não querer nada disso. Eu não quero participar desse jogo. Eu sou livre para sair fora. E não quero obrigação nenhuma com ninguém, com o Estado, com o governo. Não estou mais afim disso. E de usar o meu poder, que eu tenho por natureza, para fazer frente a toda essa instituição jurídica. O Hobbes diz, eu guardo esse direito por natureza. Então, retomando, esse direito só faz sentido quando eu estou pensando na relação do indivíduo com o Estado. Porque, por natureza, ele não é propriamente um direito. É o poder que eu tenho de fazer aquilo que eu quiser, né? No momento em que se institui o Estado, e eu penso as relações humanas como relações de direitos e deveres, né? Eu entro nesse universo jurídico instituído pelo contrato, aqui eu vou introduzir no meu cálculo a ideia de que eu guardo a minha liberdade de... isso não me interessa, não quero saber do Estado, estou fora. Eu posso resistir, inclusive, ao Estado toda vez que ele atentar contra a minha vida, diz o Hobbes. Então, é muito importante. O que ele guarda aí é a ideia de um conteúdo jurídico, por natureza, que é fundamentalmente uma liberdade e não o dever. Liberdade de quê? De sair fora, é assim que eu entendo, sair fora desse jogo jurídico, caso ele não me interesse. É claro que eu tenho aí uma dificuldade, eu vou sair fora, mas todos os outros estão dentro, usando do seu poder para me obrigar a participar desse jogo. Mas tem uma passagem do Leviatã que eu adoro, que o Hobbes diz, mas e se eu sair fora, eu começo a desrespeitar o Estado,
Tem outras pessoas que também desrespeitam, eu me junto a elas para resistir. Eu cometo um segundo crime ao resistir? Aí ele diz, não, eu tenho o direito de me juntar com outros para resistir ao Estado, caso ele não me interesse. Né? Então isso é muito importante, porque o Hobbes está sinalizando com isso o seguinte, a questão maquiaveliana, a questão da filosofia política por excelência. Como fazer perdurar essa instituição no tempo? A resposta do Hobbes, interessando os homens por essa instituição, porque se ela não os interessar, os homens irão saindo fora e se agrupando e formando resistências importantes ao Estado. A senhora falando do direito natural, porque olhando o Leviatã, eu vejo que o direito natural, em grande medida, claro, tem ela traz essa leitura, né? Que para mim está sendo a novidade, que eu sempre vi o direito natural no Hobbes assentado no direito à vida do cidadão, mesmo diante do soberano, ele poder usar de todos os meios que está ali à sua disposição para salvar a sua vida. Entendeu? Eu sempre vi o direito natural assentado a isso. O direito do cidadão de fazer tudo que tiver ao seu alcance para se defender. Podemos dizer o direito à legítima defesa. Quando a senhora fala da liberdade, é que eu vejo um outro problema que quando o Hobbes trata da liberdade, ele fala que a liberdade ela se dá como se fosse no Estado Civil, né? Na ausência, ou seja, no silêncio da lei, né? Onde a lei não diz o que se tem de dizer, ali você tem a sua liberdade. Claro que em última medida cai... Desculpa. Não, tem as duas liberdades. Tem a liberdade que é o silêncio das leis e tem a liberdade como direito de resistência. Ele diz assim, o que é a verdadeira liberdade dos súditos? Não é só o silêncio das leis, é a de não obedecer caso eu não tenha razão para isso. Poder resistir. Poder resistir, é o direito de resistência. Que não algo é só a liberdade... Algo parecido com Locke. É diferente do Locke, porque justamente o Locke já está dizendo, olha, na hora que o soberano, ou que o governo, no caso, fizer alguma coisa que desrespeite o seu dever e o dever que ele tem com relação a mim, indivíduo, por natureza, eu posso resistir. Para o Hobbes não existe nada disso. Uhum. Então a resistência não é propriamente um direito que a natureza... Sim. complicado Sim. isso, né? Sutil. Entendi. Que na verdade, o quê? O fato que eu, ao buscar minha sobrevivência, se ela estiver em risco, eu não vou aceitar, não vou... É isso que é esse interesse que eu tenho nessa instituição jurídica, que é para o Hobbes da ordem de um fato, do fato do meu desejo em busca da minha sobrevivência, e não propriamente de um direito ou de um dever que eu tenha por natureza, como é no caso do Locke. Tem uma diferença sutil e muito importante aí. O que eu tenho de fato por natureza é a liberdade de fazer aquilo que eu quiser para garantir a minha sobrevivência. Sim. Que nunca vai ser tirado de mim. Isso porque é a base de todo o direito, é a base da instituição do Estado. Então isso permanece ali como algo que eu posso resgatar o tempo todo, né? Que é a minha natureza, o modo como ela de fato opera. Então não é propriamente um direito. Como eu disse, ela é um direito relativamente ao universo jurídico que é instalado com o Estado. Na natureza, ela é um fato. Eu busco a minha sobrevivência o tempo todo. Inclusive, para o Hobbes, eu só vou formar o Estado na medida que isso interessa a minha sobrevivência. Só aproveitar para fazer uma observação. Sobrevivência aí a gente deve entender em termos largos, né? Buscar aquilo que eu desejo. O Hobbes, você mencionou, Maquiavel, o fato de que eu desejo isso, desejo aquilo outro, eu sou um ser desejante. Então, sobreviver para mim é ir atrás daquilo que eu desejo. Isso é um fato da minha natureza, que permanece... Olha aí. Então, ele... Bom, em alguma medida, as liberdades subjetivas já aparece aí nas entrelinhas do que o Hobbes escreve, a liberdade subjetiva. Sim. Antes de mais nada, quer dizer, a base de todo o edifício jurídico é a liberdade, o direito de natureza dos indivíduos. Né? A liberdade está na base de todo o edifício, de todo o direito. Isso, de fato, é uma inovação importante. Foi bom você perguntar isso, né? Essa ideia do direito natural no lugar da lei natural como princípio jurídico básico de construção do Estado. Isso é muito importante no Hobbes. E, claro, traz a questão do direito de resistência para o centro
do problema. E aí, mais uma vez, a gente pode comentar o mito do Hobbes absolutista, que diz que o Estado pode fazer tudo, vai passar por cima dos cidadãos, vai obrigá-los a fazer aquilo que eles não querem. Conflita com essa ideia de que na base de todo o edifício jurídico está a Não, liberdade sim, exatamente. do meu interesse, né? Exatamente, é isso que eu tô notando, que não é aquele absolutista por excelência, o plenamente absolutista. É claro que há elementos, porque quando ele diz assim, do ponto de vista do governo, na medida em que a gente elege um determinado governo, nós estamos, ou que a gente compõe um determinado governo, que para ele diz pode ser democrático, pode ser monárquico, pode ser aristocrático, Sim, mas eu prefiro a monarquia. Ele tinha as sim, razões lá do tempo dele para preferir a monarquia. Esse governo, nós estamos nos dispondo a obedecer tudo aquilo que ele diz. Hoje as democracias modernas fazem o quê? Isso. Enquanto um governo foi sim, eleito, eu estou comprometido a seguir aquilo as políticas que ele instaura. Mas nós instauramos um outro mecanismo que ele foi eleito por um tempo sim, determinado. O que o sim, Hobbes sim, sim. não Sim. previa, não tinha pensado dessa maneira. Nos casos das democracias modernas, a senhora me faz antecipar uma outra questão que eu já ia fazer. No caso da democracia moderna, aí entra em acordo com aquela ideia que o professor Ames, que eu mencionei, né, das democracias autorizativas, onde eu autorizo alguém a agir em meu nome, Uhum. mas nós podemos ver que o governo ele tem algo que o limita, que é uma Constituição, algo que já foi estabelecido antes dele, né? Tem algo que o limita. Agora, E no no caso do Estado Hobbes, civil, não. do Hobbes não tem. Parece que o soberano só vai prestar conta com Deus. É isso, é isso. É isso, de fato. Não tem a ideia de uma constituição fixa, né, que de algum modo limite a atuação do governante. Mas nada disso está em contradição com o que o Hobbes coloca. São desenvolvimentos depois do pensamento político posterior, por exemplo, a necessidade de limitar o governo de alguma maneira, o governante nas suas ações. Tudo isso foi coisas que foram ao longo do século XVIII, na passagem para o XIX, né, isso foi sendo elaborado, não estava no horizonte do Hobbes, mas não é contraditório com aquilo que ele estabelece, né? Fundamentalmente a ideia da instituição do Estado, a partir de um interesse primordial dos indivíduos nessa instituição, que deve ser sempre respeitada para que essa instituição possa permanecer, né? E possa se legitimar. Tudo isso ele de algum modo antecipa e não está em contradição, eu acho, com o pensamento democrático que foi desenvolvido de maneira posterior a ele. Hobbes não é um pensador da democracia, ele não é. Mas o que ele diz sobre o Estado, inclusive sobre a monarquia, né, não é contraditório com o pensamento democrático posterior. Pelo contrário, né, um dos elementos do pensamento democrático é pensar o Estado democrático, não apenas o governo democrático, mas o caráter democrático do Estado. E é para pensar justamente o caráter democrático do Estado que o Hobbes ajuda. Não tanto para pensar o caráter democrático do governo, mas para pensar o Estado, ele ajuda bastante. E o Rousseau nadou de braçada nisso aí, nadou de braçada no Hobbes para pensar o Estado democrático, né? Sim. Apesar de às vezes ele criticar o Hobbes, mas tem muito do Hobbes nele, né? Ele é bastante hobbesiano. Ele é muito mais hobbesiano do que o que ele Do que quer o que ele assumir. critica, ele absorve mais do que critica. É, com certeza. Professora, já indo aqui para a parte final, em uma forma de retomada do que a gente falou, a senhora pincelou isso, mas a senhora, só em forma de retomada, a senhora só poderia dizer sobre esse contexto histórico e político em que o Hobbes viveu, em que medida que isso afetou a construção do seu pensamento, e já que estamos falando de contexto, em que medida que essas ideias hobbesianas servem para nós pensarmos o nosso contexto atual, né? A senhora já pincelou um pouco, mas em forma já de fechamento, se ela puder pontuar Legal. essas questões. E se tiver mais algum outro mito, fora esse que nós mencionamos, que se coloca aí na conta do Hobbes, se a senhora puder mencionar, a gente já Vou ver podemos se fechar lembro. dessa forma. Não, mas primeiro a sua primeira questão que é muito importante, né? O contexto em que o Hobbes escreve é um contexto em que estoura uma guerra civil na Inglaterra, né? Opondo os partidários do rei aos partidários do parlamento. Há um conflito, uma disputa de autoridade política entre o parlamento e a monarquia e o rei, né? Isso
acaba levando a uma guerra civil, a pequena república se instaura, depois a monarquia é restaurada, né? Então o Hobbes está escrevendo, o Hobbes se exila no momento em que o rei é decapitado, ele se exila na França, né? Há todo um contexto, vamos dizer assim, de crise institucional na Inglaterra, né? A maneira habitual, normal de legitimar as instituições, no caso, as instituições da monarquia inglesa, estavam ali em xeque, e isso acabou levando a uma guerra civil. Então, o Hobbes escreve nesse momento de crise institucional. E ele, o que ele tem a dizer para esse momento? Né? Que é importante que a gente mantenha as mediações institucionais para os nossos conflitos, que é justamente a noção de Estado. Nós temos que recorrer ao Estado para mediar os nossos conflitos. Não adianta a gente fazer isso por fora. Isso só vai nos levar, nos levar a uma guerra, destruir a nossa vida civil e nos colocar num estado de guerra. Essa ideia também é maquiaveliana. A ideia maquiaveliana, exatamente, e tem tudo a ver com o momento atual. Sim. Porque o que nós vivemos? Uma crise institucional, né? E eu vejo com bastante preocupação, né, um descrédito nas instituições, que, claro, não estão sendo capazes de mediar os nossos conflitos. Porém, o que o Hobbes... e aí, até para adiantar um outro autor que eu gosto, que é o Hume, acho que vai no mesmo caminho, né? Dizer, o que nós precisamos das instituições, por mais imperfeitas que elas estejam? De certo modo, eu já estou Humeanizando o Hobbes, porque o Hobbes não chega a dizer isso, quem diz é o Hume. Assim, então, nós temos que partir das instituições vigentes para tentar ver para organizar essa crise, os conflitos civis, né? O Hobbes está enfatizando, nós precisamos instituir, nós precisamos tê-las à mão, essas instituições, para poder pensar essas mediações, né? Então, ele escreve num momento de crise institucional, e o que ele faz? Ele aposta nas instituições no lugar de dizer, elas não servem para nada, elas são ilegítimas, elas não são capazes de regular as nossas relações. Ele dobra a aposta na instituição, né? Diz, não, é para elas que nós temos que recorrer para conseguir resolver os nossos conflitos. Eu diria que, no momento que a gente vive hoje no Brasil, eu acho importante, apesar de nós estarmos vendo uma espécie de crise das instituições democráticas, dobrar as apostas nessas instituições, do que trabalhar no sentido de enfraquecê-las, por mais incapazes que elas se mostrem, por mais difícil que esteja recorrer a elas para resolver certos conflitos, né? E por mais que a guerra esteja se instaurando nas bordas do Estado brasileiro, né? Ainda assim, acho que a ideia é a de reforçar o Estado e não de enfraquecê-lo. É isso que a gente precisa. É uma lição hobbesiana, eu acho. E nesse sentido eu permaneço hobbesiana. Né? Professora, nesse caso o Estado, tanto hobbesiano como também em outras narrativas, o Estado ele é o corpo dos cidadãos reunidos a partir de um pacto, e onde esse pacto permite esse movimento conflituoso dos interesses. O que seria esse Estado? É a mediação da lei. Pensa no Maquiavel, né? É o quê? A mediação da lei, né? Quer dizer, aquela passagem lá do Maquiavel em que ele diz sobre as acusações, né, dos discursos sobre a primeira década de vida, eu não posso acusar por fora do Estado, quer dizer, eu tenho que recorrer às instituições para resolver os meus conflitos. Então, o que é o Estado? É um sistema, isso que o Hobbes acrescenta ao Maquiavel de importante, né? Eu acho que a noção de Estado não está ainda no Maquiavel. A ideia de ordenamento político, mas o Estado é o quê? A ideia de que a lei se organiza como um sistema que, em última instância, repousa sobre a ideia de soberania como sua fonte última. Então, toda uma racionalização desse sistema jurídico, e que ele deve funcionar a partir nesse nível de abstração, como um elemento racional. Muitas vezes ele não é efetivamente aquilo que ele promete ser no âmbito da sua racionalidade, mas ainda assim é a ela que nós temos que recorrer para buscar a mediação dos nossos conflitos, né? Então a ideia é essa, o Estado o que é? É, em última instância, a mediação da lei, de uma lei sistematizada. Né? Isso é o Estado.
Surgiu uma outra pergunta também, desculpa se ela foi ingênua. No Hobbes, absoluto, soberano, absoluto, é o soberano, o governo ou o Estado? Que é absoluto? Eu A acho que a soberania se é o assenta no Estado. Estado ou no governo? A soberania deve ser pensada, antes de mais nada, como o princípio organizador do Estado. Ela é a fonte da lei que vai nos organizar num corpo jurídico sistematizado. Então, eu Então, posso a falar que no soberania... Hobbes há algo maior que o governo? Sim, que é o Estado. Então, ele não é tão absoluto, tão soberano assim. Não, aliás, é isso que o Rousseau nessa margem que o Rousseau vai trabalhar, né? O Estado vem antes do governo. É isso que eu posso dizer que isso está no Hobbes. Isso está adiantado lá, porque a soberania é, sobretudo, um princípio de organização do Estado mais do que do governo. Tanto que ele diz que o governo pode ser monárquico, pode ser absolutista, depois a gente vê o que é o governo, mas primeiro a gente tem um Estado. Maravilha! Olha só, o Hobbes, essa figura que se pinta. Assim como o Maquiavel. Olha, eu estava, à medida que a gente vai ler, se a gente lê o Leviatã de forma literal, assim como a gente lê o Príncipe de forma literal, puramente literal, parece que o Hobbes, assim como o Leviatã do Hobbes, nos entrega mais coisa do que o que está apenas nas letras ali no primeiro momento. Com certeza. Assim como o Príncipe do Maquiavel. E tanto Maquiavel como Hobbes foram autores que foram glorificados e autores que foram malditos. Sim. Desde a sua época. Então teve todo um trabalho de difamação em torno deles, por isso que você tem essa preocupação com os mitos em torno do Hobbes, assim Sim. como do Maquiavel, que operam como um obstáculo a uma leitura do texto que permita encontrar ali um interesse maior na obra, inclusive para os tempos atuais, né? Sim, sim. Professor, está muito bom o nosso bate-papo, eu queria estendê-lo mais, mas em função do tempo, eu vou encerrar aqui e dizer para você que nos acompanha, a professora mencionou o David Hume, dependendo do dia que você está nos acompanhando, se for nessa semana aqui do dia 26 de agosto, do 26/8, muito provavelmente essa entrevista ainda não está no ar, mas se já subiu aqui na tela superior do card, você clica no nome da entrevista que nós gravamos, eu gravei posterior a essa entrevista, uma entrevista com a professora Limonge, sobre o pensamento político de David Hume. Então, te aconselho vivamente a acompanhar também esta entrevista. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Eu tenho certeza que a senhora elucidou muitas coisas, trouxe muitas luzes aqui, muitas ferramentas para a gente pensar e compreender melhor o pensamento desse autor, que é tão importante, né, para a política moderna, que é Thomas Hobbes. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Eu que agradeço, João, sua iniciativa aí de divulgação da filosofia por meios aí da internet, desses espaços. Realmente é algo muito importante e estou à disposição para contribuir no que for preciso. Obrigado, professora. E para você que nos acompanhou até aqui, se você ainda não deixou o seu like, deixa o like nesse vídeo, comentário, perguntas, inquietação, pois os seus comentários, as suas perguntas podem ser tema de uma próxima gravação, um próximo vídeo. E nos veremos no nosso próximo vídeo.